lá. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo dessa obra de André Luiz. E hoje nós temos a nossa irmã Eva Conceição, do grupo de Fraternidade Espírita, é, Humberto de Campos, de Itaperuna. E é um prazer ter Eva aqui novamente conosco, né? Já esteve em outro momento. Então, nós vamos pedir à nossa irmã Tereza que faça, então, a leitura e Helenilza logo depois, por favor, a prece inicial. Do livro Gotas de Esperança, Lorival Lopes, página 55. É importante você acreditar que vencerá. Aquilo que você desenha fortemente na mente acaba acontecendo. Seja decidido. Um desenho disforme impede a realização do objetivo. Creia firmemente que tudo lhe sairá bem. Alimente a esperança. A lei universal do amor responde positivamente aos nossos anseios, desde que não lesem os outros. Esta lei foi feita por Deus para amá-lo. Nela repousam o nosso passado, as alegrias e as dores do hoje e as esperanças do amanhã. Quem luta e serve, confiante na vitória, constrói a embarcação segura em que navegará amanhã. Muita paz a todos. E assim, meus irmãos, vamos orar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido e amado, pedindo a proteção dos amigos espirituais para o estudo dessa noite. Pedimos ao mentor espiritual da nossa querida Eva, que ela possa ser intuída e protegida durante o nosso estudo, e que abençoe a todos nós, e que possamos dar início, dando graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Bom, então, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui hoje com a nossa irmã Eva da Conceição, lá do grupo Fraternidade Espírita Humberto de Campos, em Itaperuna. E Eva está trazendo para nós hoje o estudo, né, do 28º capítulo desse livro, que é O Retorno. Seja bem-vinda, Eva. Então, agora é com você. Boa noite a todos. É um prazer estar neste grupo de estudo. Acho que ajuda, né, a todos aqueles que gostam de compartilhar, de trocar ideias, de estudar em grupo, porque muitas das vezes, quando nós escolhemos estudar sozinhos, muita coisa passa despercebida, né? Se a gente lê a obra pela primeira vez, a gente acha uma coisa. A gente lê a obra pela segunda vez, a gente acha mais coisas. E se a gente lê em grupo, com certeza o aprendizado fica mais fácil ainda. Então, parabenizo o grupo pela iniciativa, pelo trabalho, pela continuidade, né, do trabalho, que eu sei que é contínuo, e nós estamos aqui hoje para conversar. Vocês estão estudando, né, o livro Entre a Terra e o Céu, série de André Luiz, que traz um pouco, nos mostra a realidade do plano espiritual. Para muitos é uma leitura fantasiosa, mas para nós espíritas, estudiosos, que pegamos a base em Kardec, né? Pegamos a base na obra kardeciana, que tem que ser a nossa base. Estes livros de André Luiz são obras maravilhosas, são obras subsidiárias. Nós precisamos ter a base da codificação espírita para que aquilo que a gente leia junto a ela se torne mais apenas algo que aumente o nosso conhecimento em relação à base. Eu sempre falo que quando a gente pensa na construção de uma casa, a gente não começa pelo teto. A gente precisa ter uma base sólida
para que depois, através dessa base sólida, ir construindo as paredes, e aí ir preparando, e depois da casa as paredes, com o telhado, né, com a laje, que seja, adornar da forma como nós quisermos. Mas a gente tem que adornar, sabe, seguindo o que tem a base da casa. Então, nós podemos trazer esse exemplo para nós em relação às obras de Kardec. Eu não estou aqui colocando nenhum empecilho, não estou falando nada contra as obras de André Luiz, que são obras maravilhosas. Mas, muitas das vezes, a gente ouve falar hoje em dia que Kardec está ultrapassado, que existem outras obras que são melhores do que a de Kardec. Kardec não está ultrapassado, ele é a base. Muitas das vezes a gente não presta atenção na base, a gente entra na casa, a gente vive na casa, a gente adorna a casa da forma que a gente quer e não presta atenção na base. E dali a pouco, se a gente não prestar atenção, pode acontecer algum problema, e aí, por causa da estrutura, por causa da falta de cuidado com a base, tudo que estiver em cima desmorona. Então, vamos ter a certeza de que Kardec não está ultrapassado. Kardec veio trazendo essa base, e tudo aquilo que a gente tem de subsidiário, de obra subsidiária, ela vai reforçar, né, as paredes da nossa casa espiritual e vai adornar também diante de todos os livros que a gente encontra e que nos ajudam a nos conhecer melhor. Então, vamos seguindo com Kardec, vamos seguindo com André Luiz, vamos seguindo com os livros que trazem para nós. Outra coisa também é importante, quando as pessoas dizem, a gente não pode ler qualquer livro. Se nós temos a base como segurança, a gente pode ler qualquer livro. E aí a gente analisa, será que esse livro está de acordo com a base kardeciana? Se está, vamos continuar lendo. Se não está, vamos pensar o porquê e procurar algo que esteja junto a essa base, né? Então, esse é o meu pensamento, e por isso que nós estamos aqui hoje, para conversar um pouco sobre essa obra subsidiária, só relembrando um pouquinho, fazendo um resumo bem rápido, porque eu sei que quem trabalhou na semana passada trabalhou muito bem, né? Esse capítulo da obra Entre a Terra e o Céu, mas só para a gente relembrar e entender o porquê que nós vamos falar do capítulo 28, nós temos no capítulo 27, foi quando Odila solicitou auxílio de Clarencio para a necessária reencarnação de Júlio, porque ela estava sofrendo ao ver o filhinho sofrer em tanto sofrimento, e nós sabemos que ele veio, né, de um segundo problema, de uma segunda encarnação, trazendo o resgate de 2 suicídios. Então, ele veio pedir a Odila, veio pedir a ajuda de Clarencio. E Clarencio vem falando, vem colocando a importância do reencarne de Júlio e da necessidade de achar quem pudesse dar o aval, estar com ele, participar, aceitá-lo. E aí pergunta para Odila sobre as suas amizades, e ela fala, não tem amizade nenhuma, porque cuidou muito da casa, né? E aí não fez amizades, e aí foi sugerido que dentro do reduto dela mesmo, que ela permitisse que o Júlio viesse reencarnar na companheira Zulmira, que antes não era companheira, mas depois de todo o trabalho de Clarencio, né, auxiliado por André Luiz, por Hilário, pela irmã Clara, ela conseguiu apaziguar o coração, e agora Júlio viria através da companheira Zulmira, não é? E aí ela vai conversando, vai sendo levada para conversar também com a Odila, e aí entra o capítulo 28, a partir do momento que Zulmira aceita a tarefa bendita e grandiosa de receber Júlio em seus braços, porque com isso ela sente aliviada, porque vai poder, de alguma coisa, se redimir do erro do passado, que foi ter
como é que desculpa que eu perdi a palavra, ter deixado, não é, ele sozinho de forma proposital para que algo acontecesse e saísse do caminho dela. Mas ela se arrependeu amargamente e ainda teve a questão obsessiva, e agora ela está abrindo os braços para receber Júlio, né, no seu ventre e principalmente no seu coração. Nós vamos para o capítulo 28 de Júlio, é o começo do retorno. E aí nós sabemos que essa encarnação de Júlio é muito longa. Ele precisa apenas desse choque anímico com o corpo físico para ajudá-lo a tirar do perispírito que precisa dessa encarnação, e vai ser uma prova, como diz Clarencio, vai ser uma prova, não vai ser, eu achei muito interessante quando ele coloca assim, que vai ser uma prova, mas não uma prova, perdão, vai ser uma ligeira prova dolorosa, vai ser dolorosa, mas vai ser ligeira a prova de Júlio, não é? E assim começa, então, o capítulo 28, que vai falar do planejamento da reencarnação. E ele vai ser orientado por Clarencio, e Júlio retornará num processo automático para resgatar, através de sofrimentos físicos, e valorizar a vida, resgatando compromissos assumidos lá atrás, principalmente com Zulmira e Amaro. Então, Júlio virá como filhos de Amaro e de Zulmira. E é muito interessante isso, porque lá na frente, nós vamos chegar lá, quando ele é levado à casa, né, à residência, como muda o sentimento que ele tem, a própria questão que ele estava, por se sentir em casa, sentir no ambiente doméstico. Como é importante, né, a gente ver durante uma gravidez a importância da paz, do equilíbrio no ambiente, sentindo todas essas vibrações do ambiente, possa se sentir mais fortalecido, mais seguro para a sua encarnação, não é? Então, Júlio começou, então, o capítulo 28, com Júlio, Clarencio e André conversando sobre esse planejamento, e onde Clarencio ele vai dizendo da questão da prova de ser uma ligeira prova dolorosa, porque não vai ser completada, não é? E com isso ele vai conseguir resgatar, né? Vai conseguir limpar o seu corpo espiritual, o seu perispírito, por causa das lesões que ele sofreu em relação aos dois suicídios por intoxicação, e também pela outra questão que ele provocou lá atrás em outra encarnação. E aí Clarencio vai explicando, vai esclarecendo aqueles que estavam juntos, que eram o Hilário e o André Luiz, ele vai falando do sofrimento como cooperador do aprendizado. Eu achei muito interessante, e esse capítulo, apesar de falar de uma história, apesar de estar voltada para a história de Júlio, de Amaro, de Zulmira, nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, o aprendizado, o entendimento de situações que passam por nós, né? Ou conosco, ou perto de nós, mas que nós precisamos estar reforçados. No Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, já que escolhemos estar nela, para que a gente vença os obstáculos da vida, vençam as provas que virão, as expiações, ou ajudem aqueles que estão passando por essas provas, por essas expiações, da melhor forma possível. A gente sabe que nessa questão de ajuda, a gente pode oferecer ajuda, mas a pessoa precisa querer ser ajudada.
Então, é nesse sentido que a gente, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, que nós não somos os donos da verdade, que muitas das vezes nos arvoramos de donos da verdade e assim queremos ajudar o outro. E aí a gente não ajuda, porque a gente não é o dono da verdade, não é assim? Então, ele vem trazendo para nós essa responsabilidade de perante uma encarnação, a encarnação, perante e durante a gestação de um espírito. Então, isso serve para cada um de nós, as necessidades, os questionamentos, e aí vem as respostas através dos romances, através do estudo. Né? Então, ele vem falando da responsabilidade também de Amaro e de Zulmira, que na primeira vez que ele veio para resgatar, né, aconteceu algo que poderia ter acontecido, de qualquer forma, poderia acontecer com Júlio, mas que foi provocado por alguém. Então, a gente lembrou da questão do escândalo. Há necessidade de haver escândalo, mas ai daqueles que os provocam. Então, nesse sentido, o Amaro e a Zulmira, eles tiveram responsabilidade, principalmente a Zulmira, por deixar negligenciar e fazer com que a irmã negligenciasse dele, e aí chegando ao afogamento. E enquanto eles estavam conversando, foi passando o tempo e chegou a hora de estar com a Dila, estar com o Júlio e estar com a Zulmira, porque ele foi levado até a residência de Amaro e Zulmira para que ela pudesse, durante o sono, o seu espírito se desprender do corpo físico e então receber o Júlio em seus braços, né? Para que assim fosse concretizando o início da encarnação e a necessária prova que ele teria que passar. Então, eles foram, estavam na sala, estavam com... A Zulmira veio, né, até eles, carregando perdão, a Odila veio com o Júlio, né, inquieto, gemente, porque ele sentia muita dor, principalmente na garganta, por causa da glote que foi, né, impactada. E aí a Odila chega com o Júlio, e Clarence vai até o quarto e dar alguma coisa, e aí a gente percebe o cuidado da espiritualidade com todos nós em todos os momentos. Ele não levou todo mundo para o quarto de uma vez só. Com certeza ele foi ao quarto, ele foi preparar, ele foi ver como estava, para que não servisse de espetáculo, mas sim de aprendizado e de colaboração. Então, ele foi primeiro ao quarto sozinho e depois ele chamou, né, todos para que fossem para o quarto, e aí o Júlio foi entregue nos braços de Zulmira. Zulmira, ela estava dormindo, né, o seu corpo físico, e ela, em espírito, recebeu, então, Júlio em seus braços. E aí a gente percebe a transformação da Zulmira, que com a ajuda de Odila, ele mudou os seus pensamentos, e com certeza, com isso, ela foi sendo preparada para receber aquele espírito que precisava passar por esta prova. E, com certeza, ela recebendo aquele espírito, ela também estava se reabilitando perante a lei. Não é? Então, nesse sentido, nós vamos continuar na análise. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Será que caiu? Estão me ouvindo? Estamos Sim, ouvindo bem, Elba. Sim. É porque aqui ficou tudo preto para mim, aí por isso que eu fiquei na dúvida. Então, a gente vai continuando a nossa ideia, então, de agora Clarencio mostrar o quanto que é bonito a sintonia, o recebimento com amor daquele espírito que vinha reencarnar. E como ele se achegou a ela de forma a ficar quieto,
calmo, silente, e cada vez mais ir se harmonizando no corpo físico também, primeiro no corpo espiritual, para depois no corpo físico. Então, essa ligação. E Clarencio vem falando de vários tipos de encarnação, né? De como que é o processo reencarnatório. Nunca nós podemos dizer que todos os processos reencarnatórios são iguais, porque são todos diferentes de alguma forma. Existem grupos que são mais ou menos iguais, existem grupos que são, né, diferentes de uma coisa, diferentes de outras. Então, nesse comentário, até que André Luiz e Hilário perguntaram por coisas específicas, porque Clarencio estava mostrando que no reencarne, não é no reencarne, é no processo de gestação de Júlio, ia ser tudo muito natural, né? Era a ligação feita, ligação espiritual feita entre os dois, e aí vai seguindo a lei natural, a lei de causa e efeito, né? Estou vendo aqui alguém ajudando, a energia emocional da família influencia o espírito, com certeza. E a gente vê o quanto que cada vez mais se preocupa com o cuidado com as gestantes, desde o primeiro mês. Então, isso para nós é importante para reforçar em nós o argumento de que aborto é crime em qualquer tempo gestacional, porque muitos por aí afora, eles ficam, né, dizendo que até o terceiro mês pode, até isso, e, no entanto, a gente vê o quanto que a ligação ela vai se fazendo até mesmo antes do ato reprodutivo. Então, aborto nunca, nunca, a gente sabe que tem as exceções, são poucas as exceções, poucas, né? É só quando é a questão em prejuízo da mãe, porque em prejuízo da mãe a gente sabe que nesse ponto pode voltar depois para reencarnar. Fora isso, não tem o porquê espírita dizer que pode ter aborto até os 3 meses, porque não vai, né? Nós temos esse conhecimento e precisamos agir, precisamos falar, precisamos nos colocar da forma mais coerente possível com aquilo que nós estudamos, né? Então, voltando a Clarencio vai explicando, e Hilário pergunta se todas as encarnações não são iguais, o que aconteceria na encarnação de um médico, por exemplo, né? E aí ele vem falando que o médico, principalmente se for um cirurgião, ele precisa ter um equilíbrio no seu sistema nervoso, e aí esse sistema nervoso já vem sendo preparado durante a gestação para que ele seja preciso na hora da cirurgia, né? E aí também vem outra pergunta, se ele fosse um estudioso, né? E aí vem falando da questão mental, de preparar o cérebro para que possa receber. Isso tudo vem sendo preparado no planejamento espiritual para chegar até a um momento em que vai haver a, a junção do espírito com o corpo físico da mãe, e aí toda nesse período de gestação sendo preparado, sendo cuidado. Mas Clarence fala que a maioria das vezes, milhares e milhares de encarnações são encarnações simples, aquelas que vêm com missão, mas não como grande missão, porque todos nós somos missionários no sentido de dar conta daquilo que foi planejado no plano espiritual antes de reencarnarmos. Essa é a nossa missão. Mas nós vamos ser grandes missionários. Ninguém sabe, mas pelo ritmo de vida que nós levamos, nós sabemos que nesta encarnação nós não vamos chegar a ser grandes missionários, porque eles já vêm preparados para isso desde cedo. Então, na maioria das vezes, nós temos como missão cuidar da nossa própria vida física, né? E cuidar daquilo que nós temos para acertar as arestas do passado e para adquirir novas
para progredir, né, digamos assim, para evoluir. Então, nesse sentido, nós precisamos entender essa questão. Ah, eu não sou missionário. Não, grandes missionários são alguns, e eles vão ter um cuidado especial. Ah, mas esse cuidado especial é privilégio de alguns? Sabemos que na lei de Deus não existe privilégios. Existe a evolução, a necessidade e a permissão divina para que nós possamos estar onde nós estivermos. Então, não é porque eu não sou uma grande missionária que eu vou levar a minha vida sem fazer nada de bom. Não, nós temos uma missão, sim. Porque o objetivo da encarnação, como diz lá no Livro dos Espíritos, é o quê? Cuidar do próprio progresso, da própria evolução e ajudar na evolução do nosso planeta, da evolução de quem está perto de nós. Não é assim? E aí, Clarice, continua depois desses esclarecimentos, né? E daqui a pouco eu vou abrir e vocês podem falar de pontos que eu não falei, porque a gente está fazendo meio que um resumo de tudo que acontece neste capítulo. Então, Clarice, então, se volta para Zulmira e se volta para o filhinho dela, que já está aconchegado a ela, e de forma que ele sente por ela um carinho especial. E a gente sabe, durante a obra, esse carinho que ele tem para a Zulmira. E, nesse sentido, então, ele faz uma prece. E eu achei tão linda a prece, e a prece fala tanta coisa que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que eu vou pedir licença e ler a prece que Clarencio fez em benefício de Zulmira, em benefício de Júlio, em benefício da própria encarnação. Não é? Então, Clarencio, numa prece comovida, a gente sabe que Clarencio é um espírito mais elevado, e aí, com isso, ele tem a capacidade, a habilidade de entrar em contato com forças superiores, receber a inspiração dessas forças superiores, trazer fluidos magnéticos para que possam ajudar na concepção, né, na gestação da Zulmira, trazendo, então, o Júlio, que é um espírito que precisa, que necessita de um cuidado maior. Então, nesse sentido, quando ele se junta, quando o Júlio se junta à Zulmira, e está como se estivesse já implantado dentro do corpo espiritual de Zulmira, ele faz essa seguinte prece: Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora, em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade, e modera-nos o coração, para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te auxilies a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhes as energias, para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. Então, é uma prece que ele fez, né? E aí, André Luiz narra da emoção que eles foram tomados com esta prece, de observar o quanto Clarence ficou iluminado, quanto que ele irradiava fluidos benéficos para os dois. Então, nesse sentido, já é uma prece emocionante, mas que traz para nós, mostra para nós como nós devemos pensar em relação à nossa encarnação. Primeiro, ele mostra como nós devemos vibrar nas gestações da nossa família, de amigos, de quem quer que seja, mas o nosso olhar carinhoso, né, para as gestações.
carinhoso, cuidador para as gestações, não é assim? E aí me chamou a atenção na questão onde ele fala que nós precisamos entender que nós estamos na grande estrada redentora, que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. E às vezes a gente encontra pessoas que falam para a gente assim, espírita gosta de sofrer. Mas nós não gostamos de sofrer. Nós apenas entendemos que muitas das vezes a dor é necessária para que nós possamos sair da acomodação e que possa lembrar que o objetivo da nossa vinda aqui na Terra não é para passear. O objetivo da nossa vinda aqui na Terra é para evoluir. Então, nós não viemos à Terra para sofrer, nós viemos à Terra para evoluir. E como que se dá essa evolução? Na verdade, ela deveria se dar através do amor. O problema é que nós ainda somos seres imperfeitos. E dificilmente nós temos dentro de nós o amor do jeito que Jesus nos ensinou. Porque o nosso amor nessa vida ainda é um amor egoísta, porque nós somos ainda imperfeitos. Então, muitas vezes, nós até conseguimos deixar fluir o amor que nós já temos. Porque dizer que nós não temos nenhum amor do jeito que Jesus nos ensinou em nossa vida, em nossa encarnação, também não seria certo. Porque se nós já saímos de um mundo primitivo, se nós já estamos no mundo de provas e expiações, numa época de transição para um mundo de regeneração, com certeza, se nós já evoluímos, já passamos de um patamar para outro, alguma sementinha de amor já está brotando em nossos corações. E o certo seria que nós deixássemos essa sementinha florescer o tempo todo no nosso coração. Mas aí a gente não faz isso. E aí, quando a gente não faz isso, a gente foge das leis de Deus e acaba tendo que depois vir para resgatar, porque é a questão da lei de ação, de reação, de causa e efeito, de plantar boas sementes e colher boas sementes, de plantar mais sementes e colher os frutos da má semente que nós plantamos, não é? E aí, nesse sentido, é que muitas das vezes há necessidade da irmã dor, né, como se fala, para que a gente possa sair da acomodação e entender. Porque se nós pararmos para pensar, depois de um momento dolorido, vamos botar depois de uma tempestade, que eu vou aproveitar uma fala que eu fiz, uma palestra sobre tempestades com Jesus, depois de uma tempestade, se a gente consegue amadurecer depois da tempestade, a gente olha para trás e vê, nossa, pelo menos eu fiquei fortalecido nisso, ou eu aprendi isso. Esse é o fruto, esse é o ponto positivo da tempestade que vem em nossas vidas, mas elas vêm e vão. E aí Deus, na sua misericórdia divina, nos dá um tempo para que a gente possa se fortalecer mais para outra tempestade que virá, porque a nossa vida é feita de tempestade, de antes da tempestade, durante a tempestade e após a tempestade. E assim nós vamos, desde que nascemos até o dia que nós desencarnamos, e aí vamos ter o resultado dessa nossa vida aqui, não é? Então, ele continua falando e a gente vai observando que, depois dessa prece, a Zulmira ficou tão encantada com a prece, tão embevecida, tão fortalecida, que ela quis se aproximar de Clarice, com o filho nos braços, imantado junto com ela, em forma de agradecer que fez e por toda a ajuda que ele estava dando. E aí, Clarence, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, com toda aquela vibração, aquela energia que ele traz, por ser um espírito mais elevado do que nós, pega Zulmira no braço, leva até a cama e faz com que ela se aquiete e o pequeno Cristo se aquiete junto com ela. E essa cena, então,
foi permitida ser vista pelo Hilário, pelo André, pela irmã Clara, por Odila, né, e por Clarissa. E aí, quando Zulmira estava tranquila, né, no, no seu reduto, eles foram, então, saindo do quarto, Zulmira quietinho, no seu reduto, no sentido ainda, né, de corpo espiritual, tanto dela quanto desse rebento. E ele vem e sai e vai, então, trazendo novos esclarecimentos, porque as indagações foram surgindo, e aí foi a questão dele falar, né, sobre os vários processos da encarnação, e eu achei muito interessante quando ele fala, na reencarnação, basta o magnetismo dos pais aliado a forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Então, essa está falando das reencarnações em geral, né? Onde nós planejamos no plano espiritual trazer ao planeta Terra espíritos afins nossos ou espíritos que precisam estar conosco para acertar as arestas do passado. Então, a maioria das encarnações procedem desta maneira mais natural, porque o que acontece é um acerto, né, entre as pessoas, ou entre os espíritos que vieram, encarnaram primeiro e aí se juntaram para que depois os outros espíritos viessem para formar o lar em que vão viver. Então, ele vem falando disso e, e aí vai se encaminhando para o final, né? Eu também estou me encaminhando para o final aqui para abrir, a gente conversar mais um pouco, mas eu marquei também uma coisa muito interessante no final deste capítulo, quando ele fala de retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Qual é o propósito firme? Se a gente veio para a Terra, se a gente reencarnou, a gente esteve no plano espiritual, lá na retidade, a gente se arrependeu dos erros que cometeu no passado, buscamos estudar, aprender mais quando nos arrependemos, para poder voltar e transferir, né? Voltar para o corpo terreno e transferir toda aquela firmeza de que nós vamos vencer desta vez. E aí, o objetivo nosso que seja o anseio de alijar a dor que nos tormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. Esse é o objetivo da encarnação no olhar de Clarencio. E se a gente parar para pensar, esse é o nosso objetivo, sim. A gente precisava colocar assim, qual é o meu objetivo? O que eu vim fazer aqui? Não é? Eu gosto de brincar e falar assim, tem muita gente que fala assim, eu não pedi para nascer. Espírita não pode falar que não pediu para nascer. Espírita implorou para nascer, mas implorou para nascer para quê? Para alijar a dor que nos atormenta, para buscar a aspiração de novas conquistas espirituais, para que a gente possa ir devagar e sempre subindo os patamares evolutivos, não é? De recapitular serviços mal feitos. Olha que legal essa fala desse jeito simples de falar. Nós viemos para recapitular serviços mal feitos. Então, eles já não são, o Clarencio aí, já nos chama de servidores, mas o Cristo também já falou, o Cristo também já nos chamava de servidores, não é? De servos, e aí nós somos servos do Cristo. A questão é, nós somos servos fiéis ou nós somos servos infiéis? O quanto de fidelidade nós já temos para com o Cristo, a ponto de chegar ao ponto onde Jesus nos fala, vocês não são mais servos, mas são meus amigos. Nós ainda não chegamos nesse patamar. E não é para nos deixar abater, sentar e chorar. É para entender que nós somos espíritos imperfeitos, ainda de terceira ordem, que ainda falta muito para sermos chamados de amigos do Cristo. Mas o mais importante é que nós já somos servos. E aí a questão é, estamos sendo servos fiéis ou infiéis?
E aí, quando ele vem e nos fala de recapitular os serviços mal feitos, é essa questão. Nós precisamos ser cada vez mais servos fiéis de Jesus. É para isso que nós viemos à Terra, porque Jesus espera de nós a colaboração, porque senão ele não falaria para nós: vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Então, Jesus confia em nós, Jesus confia na nossa vontade de ser obreiros do Senhor. E para nós precisamos cuidar para que a gente continue. Assim como Zulmira está tentando, Odila, que aprendeu a amar em vez de odiar, em vez de antipatizar, perdão, aprendeu através do sofrimento que ela precisava amar a Zulmira e não odiar a Zulmira porque estava com o seu amado. E é nesse sentido que esta lição deste capítulo, as lições deste livro, vêm trazer para nós um novo olhar, para que a gente possa, no nosso dia a dia, concretizar as ações necessárias para seguirmos adiante no nosso processo evolutivo. E para fechar, só para fechar, eu marquei aqui quando ele fala: maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades dos sentimentos. Então, muitas das vezes, a gente pensa: poxa vida, não quero ter filhos, não vou ter filhos, não. Mas a gente sabe que no nosso correr de encarnações, uma hora nós vamos estar no papel de mãe. Os homens terão mães numa encarnação futura, né? E nós temos a possibilidade de ser mães nessa vida, não podemos esquecer nunca que maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora por séculos na preparação, e com isso, com esse amor maternal ainda egoísta, a gente já vai aperfeiçoando o nosso sentimento de amor maior, como dizia, diz Jesus para nós. Não é assim? Então, agora eu gostaria de estar com vocês, trocando ideias e compartilhando aí das ideias de vocês. Bom, já de início, agradecer, viu, Eva, pelo teu estudo que realmente trouxe para nós a beleza desse capítulo, que quase todos eles têm uma beleza, mas uma beleza diferente. Então, vamos abrir para quem gostaria de fazer algum comentário. Eu sou Luiz Francisco, boa noite. O Luiz Francisco. Eu vou abrir aqui, ó, a câmera. Vou tentar aqui, que eu estou meio enrolado aqui. Aqui. Essa frase que vem logo no início: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Foi feita uma pergunta, né, pelo benfeitor. Quantas vezes a gente reclama da dor, a gente questiona as dificuldades, a gente se pergunta: por que comigo? Por que com fulano? Mas a doutrina, ela vem nos esclarecer, né, que a dor, ela tem um objetivo. Então, a pergunta certa é: por que Deus está... Por que isso está acontecendo comigo? Para quê? Que ensinamento está querendo trazer para mim, né? Então, E Deus está querendo de nós, né? A gente não gosta de sofrer, mas a gente entende o porquê do sofrimento. Deus é todo justo, é todo justiça, não é à toa que acontece. Eu falo para meus amigos assim, ó, quando eu era novinho, eu dava um probleminha digestivo, minha mãe vinha com boldo, chá de boldo, eu corria daquilo amargo, mas depois que ela me dava, me curava, me aliviava a dor. Então Deus, imagina, as coisas acontecem com a gente, não é por acaso, né? E a gente aprende isso nesse capítulo aí. Sofrimento não é castigo. É isso. Você mesmo no chat, você falou sobre isso, né? Que a lei divina não pune, ela educa. A dor tem uma função Educa. reeducativa, né?
esse olhar faz com que a gente sofra menos. A pessoa está passando por algum problema, a gente só, a gente, não é que a gente não sofre, a gente sente, mas tem uma outra visão, não se revolta, porque sabe o significado, né? É isso. A gente aprende muito com esse capítulo, com a doutrina, né? Aqui nesse ponto que você colocou, Luiz Francisco, é, quantas vezes a gente ouve essa frase? Penso contudo no martírio dos pais, É, né? Quem não estuda, quem não entende um pouquinho da doutrina espírita, sofre muito mais, né? Porque o Clarencio diz, a justiça é inalienável, não podemos iludi-la. Então, a gente entende, né? Sabe quando a gente vê pai que perde filhos, até assim ainda crianças, tem aquilo tudo, tem uma razão de ser, mas as pessoas não entendem e o sofrimento é maior aí, né? é, É, eu, é isso aí. eu, eu estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, eu era jovem, bem mais jovem, né? Eu gostava de ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Aí o Gerson Simões Monteiro trouxe uma fala de que duas mães numa maternidade, uma teve o filho perfeito e a outra, o filho nasceu, parece cego, com algum problema. Aí ela se questionou por que aquilo estava acontecendo. Aí ela ligou para a rádio e disse, depois que ouviu a programação, as explicações, que ela resolveu se tornar espírita, porque aí ela passou a entender o porquê que essas coisas acontecem. Olha só que interessante, né? A doutrina espírita esclarece. Às vezes a gente sofre por falta de compreensão. A partir do momento que vem o esclarecimento, aí a gente começa a ficar mais resignado e entender, né? E a gente sabe, assim, de algumas pessoas que se revoltam com Deus quando É, essas coisas acontecem, né? Olha a falta do conhecimento, a falta do entendimento, né? eu Acontece. só queria dar um testemunho aqui. Eu me tornei espírita depois de uma grande dor, não física, mas uma dor moral. Eu achava que aquilo era uma tragédia, mas talvez eu não tivesse me tornado espírita hoje, porque eu fui procurar, ao entrar na doutrina e ouvir uma palestra Causas Atuais das Aflições, aquilo me tocou. Eu acabei ficando, estou até hoje, entendeu? Quer dizer, aquela dor, aquilo foi uma bênção para mim, entendeu? É isso. Ô, Muito Eva, obrigado. primeiramente, né, para te parabenizar, belíssimo estudo, várias reflexões, cruzou informações com obras básicas. Adorei a sua fala aí, né, que embora que não precise de nós, mas a sua defesa, né, ao que a Kardec nos trouxe, né, que com certeza tem pessoas que falam que está ultrapassado, mas a gente não conseguiu entender nem pouquinho como é que vai ter uma coisa ultrapassada, né? Mas você foi muito feliz nessa colocação. E Com nesse certeza. capítulo, Eva, eu fiquei refletindo muito, né? Que às vezes a gente vê, né, uma família, né, um casal, né, que estão ali em gestação, os bastidores, né, da reencarnação. Olha que trabalho que a equipe tem de fazer, né, esse resgate, de primeiro acolher Odila, tentar demover, né, dos pensamentos dela aquele sentimento de vingança, depois Amaro, Zumira, como que eles atuaram aí nos bastidores até chegar nesse ponto que você colocou aqui para gente na noite de hoje, de fazer essa aproximação do Júlio, do Zumira, do Amaro, tudo aquilo ali para que, né, a reencarnação fosse menos dolorida e que o Júlio pudesse, né, resgatar esses débitos de longas datas, né, desde lá daquelas guerras lá do Paraguai até os tempos atuais, né? Olha quanto sofrimento que esse espírito vem, né, vivenciando, né? E a equipe sempre não desiste de nós. Às vezes a gente fala que está sozinho, que está abandonado, mas se a gente conseguisse enxergar, né, o que acontece nesses bastidores,
né, o apoio que todos nós temos, a gente deveria dar graças a Deus todos os dias. E se algum dia a gente estivesse, né, sendo pego assim, alguma dor, alguma coisa do gênero, pedir perdão a Deus, porque com certeza, né, aquela dor é fruto de um erro equivocado que nós tivemos no passado. Não é isso? Mas, Eva, Verdade. gratidão aí, tá? Você sempre com esse seu carisma, sempre abraçando a gente. Muito obrigado, tá, minha amiga? É uma coisa que eu Prazer foi percebi meu. nesses bastidores que você falou, Chico, e a Eva também fez uma explanação maravilhosa sobre, né, o cuidado. É justamente esse cuidado da espiritualidade com esse momento, né, de aproximação de mãe e filho. Ao mesmo tempo que eles têm um processo muito minucioso de acompanhar aqueles que têm uma determinada tarefa bem específica para encarnar, como ele cita o caso do médico, do intelectual e tudo mais, eles nos dão também, nos dão como espíritos, uma autonomia para que o processo ocorra de uma forma em que não precise estar o tempo inteiro com um grupo muito grande acompanhando aquela gestação, né? Então, esse cuidado, essa leveza toda, essa beleza de você se aproximar e a gente saber, como a última frase que Eva leu, que a gente se prepara milhões, muito tempo para podermos abraçar essa tarefa de ser mãe. Então, cada dia que passa, a gente fica assim, mais impressionado e agradecido com tudo que acontece, né, onde nós não estamos ainda conseguindo ver. E que certamente, quando retornarmos à pátria espiritual, teremos uma visão muito mais bela ainda do que acontece, né? Porque a gente espera que no nosso retorno nós possamos ser também trabalhadores, né? Nessa seara tão bonita, como a gente vê André, Clarencio. E eu achei interessante, né, na questão da maternidade, que a maternidade é uma das situações que elevam o nosso, né, que nos eleva espiritualmente, mas que não é privilégio de espírito, mas é um passo, algo que vai acontecer no decorrer das encarnações de um espírito. Eu acho isso muito interessante. É. É, Logo no início, quando ele fala que o fato de Júlio encarnar, né, reencarnar, que a encarnação ele coloca uma palavra como se recapitulando. Olha que Sim, coisa, um novo capítulo recapitulando. na tua vida, né? Muito, logo no início do livro, do capítulo, ele fala isso. Helena, quer uma, falar? uma, uma reflexão interessante também que a Eva trouxe, muito bem pontuado, é que o trabalho todo de Clarencio e da equipe, né, de Irmã Clara e tal, de reaproximar as as mães de Júlio, né, que Sim, agora a uma está entregando para a outra para dar continuidade ao processo. Já é também um trabalho do mundo espiritual rumo à família universal, né? Rumo o amor circular. Porque tem muitas mulheres que nessa encarnação não têm a missão da maternidade no corpo físico, mas ela é mãe de outros filhos, ela é mãe de toda a humanidade, né? Porque ela tem convívio com crianças, ela pode influenciar positivamente na educação da criança, né? E nesse processo, a família vai aumentando, a família vai criando esse laço que é a grande família universal, né? Ela vai ampliando o seu círculo de amor, porque você pode
atuar beneficamente em termos de maternidade mesmo que aquela criança não tenha sido gerada no seu corpo, né? Porque cada um É o tem sua missão. maternar, né? É o maternar. Isso, maternar, exatamente, né? Como evangelizadora, como professora, como tia, como avó, né? Então, nós, tanto homens como mulheres, temos vários papéis que a gente pode desempenhar e não precisa necessariamente ser com filhos nossos, né? Que gerados por nós nessa encarnação. Então, esse aval, vamos dizer assim, da própria mãe desencarnada, entregar o filho para a mãe que está encarnada, já é esse ritual, já é essa expansão do amor, né? Muito obrigada, Até Bonito Eva. ver bonito ver a transformação de sentimentos, né? Pelo amor, né? Muito o Luiz interessante. Francisco colocou aqui: Deus nos concedeu a chance de reparar, recomeçar e amar melhor. Graças a Deus, Eu né? queria ter uma última fala, vou ter uma última fala. Esse trabalho que a espiritualidade faz, nós podemos colaborar muito no sentido de, com o culto no lar, preparando o ambiente, a gente pode somar com eles, né? Eles estão ali, mas nós espíritos, por exemplo, já sabemos que não estamos sozinhos. Então, quando eu me casei, eu já era espírita recente, mas eu já sabia disso. Então, quando eu estava na mesa ali fazendo culto no lar com a minha esposa, ela grávida, a gente já cantava já pro nosso bebezinho ali, as músicas espíritas ali, ó, vem com calma, o papai está aqui te esperando. Mas a gente é isso, mas a gente já evangelizava desde a barriga. Aí eu tive o prazer de ouvir meu filho falar assim, uma vez na mocidade espírita. Desde quando você é espírita? Ele falou, desde a barriga da minha mãe. Aí eu falei assim, é verdade, porque a gente no culto no ar já trabalhava ali. Muito obrigado aí, viu, gente? Bom, Parabéns à nossa irmã aí pelo trabalho dela. alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Estamos chegando quase no final do nosso tempo. Bom, então queremos agradecer, Eva, mais uma vez a tua participação. Esperamos você aqui, né, em outras obras, porque vamos até o final. O projeto é esse, nós já estamos desde o início. E é sempre bom te ouvir, porque você também fala com muita clareza para todos nós e nos traz sempre ensinamentos maravilhosos, né? Então, mais uma vez, nós agradecemos e nos colocamos à disposição, né? Para que você também possa fazer parte de outros estudos também. E aí, nós vamos pedir então a nossa irmã Yara para fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, muito obrigado por tudo, por este momento, pela Eva, pelo estudo que ela trouxe, que tantas reflexões trouxe para nós, não é? E que a gente possa usufruir disso em nossas vidas, pensar, refletir, analisar qual é o nosso papel aqui. E por que a gente tem dores e sofrimentos. Como essa doutrina é maravilhosa, como ela nos ajuda. E agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que tenhamos uma noite abençoada, uma noite tranquila, depois de tanta coisa boa que a gente ouviu, de tanto aprendizado. E que Deus nos abençoe a todos, de uma maneira especial a Eva. Obrigada, Eva, mais uma vez. Bênçãos de Deus para todos nós, e assim pedimos permissão para encerrar nosso estudo de hoje, dando graças a Deus e que assim seja.